pedir a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista, Projeto Cidade Viva, TV Foto Bruna. Que alegria estar com vocês aqui todos os domingos em nossas entrevistas. Cada domingo com uma pessoa diferente, com uma pessoa especial da cidade, cada um com a sua história, cada um com a sua família, mas engrandecendo, trazendo alegria e plantando aquela semente que eu sempre falo na cidade, e a família colhendo, e a cidade colhendo, e a cidade crescendo. Isso é a cidade de Álvares Machado. Essas são as pessoas que fazem a cidade de Álvares Machado mover, agir, transportar, enfim, movimentar todos os dias. E hoje temos uma entrevista, gente, de um cara muito conhecido na cidade. Na verdade, é uma entrevista e vai virar um testemunho, que a entrevista dele é muito bonita, a história dele é maravilhosa. Então eu gostaria que você prestasse atenção, porque vai ser fantástica essa entrevista de hoje. Nada mais, nada menos que alegria em poder receber hoje nosso companheiro, nosso amigo, pessoa querida na cidade de Álvares Machado, Amarildo Padovan, o Amarildinho. Fala pra mim, quem é o Amarildinho? Amarildinho é o José Amarildo Padovani. Nasci aqui em Álvares Machado, no bairro Limoeiro, onde eu vivi até os 16 anos de idade. Meu pai é Sebastião Padovani, minha mãe Rosa Galante Padovani. Tenho 4 irmãos, né? 3 irmãs e um irmão. A Shirley, a Sueli, a Zuleide e o Antônio. Nasci aqui em Álvares Machado e vivo aqui até hoje. Marildo, conta um pouco pra gente aí, um pouco da sua infância que você viu, onde você estudou. E a gente quando estuda, quando é molequinho, a gente começa a estudar, sempre é uma professora que marca a vida da gente. Tem alguma professora que marcou você? Conta um pouco pra gente aí. Estudei no grupo e estudei no ginásio. No grupo, o meu primeiro professor foi o seu Salviano, né? Fiz o primário, depois eu passei pro ginásio, onde que fiz o ginásio e o colegial, né? Nomes dados antigamente para a educação, né? Tive vários professores aqui, né? O que eu mais me lembro mesmo, professora de português, a Helena Katsutani, né? Seu Avancini, dentro de outros, Marilza, né? Edgar, dentro de outros vários professores, né? Aqui no ginásio, onde eu me formei, o colegial, né? Ô Marildo, estão começando um pouco pela família. Fala um pouco dos seus pais pra gente. Quem eram seus pais, seu pai, sua mãe? Conta pra gente aí. Meu pai é Sebastião Padovani, né? Agricultor aqui da cidade, né? Minha mãe é a Rosa Galante Padovani. Meu pai foi incentivador do futebol, né? Sempre gostou do futebol. Me levava para jogar futebol desde os meus 7 anos de idade. Me incentivou muito a jogar futebol, né? Hoje, infelizmente, nós não temos mais ele junto com nós aqui, né? Ô Marildo, você falou bastante do seu pai, mas eu queria que você falasse um pouco da sua mãe também. Porque geralmente a mãe, o pai é aquele cara mais firmão, né? Mas a mãe é aquela que pondera, faz aquele meio campo com o pai, com o filho, né? Que administra. Então eu queria que você falasse um pouco da sua mãe pra gente. A minha mãe, a Rosa Galante Padovani, ainda está viva até hoje, né? Graças a Deus. Tem um problema de saúde, mas graças a Deus tá viva até hoje. Falar da minha mãe é uma coisa que é uma coisa do outro mundo, né? A minha mãe, quando eu sofri acidente, sempre esteve do meu lado, nunca me abandonou, nunca, jamais ergueu a voz para mim, nunca. Para mim, a minha mãe é comparada como uma santa, né? Ela nunca falou um A para mim que me desagradasse, sempre com aquele jeito calmo, aquele jeito sereno de ser, né? Uma pessoa assim que não tem...
Mãe traz isso, mãe é isso, mãe é alicerce, mãe é sabedoria, né? E emociona, porque a mãe, o amor da mãe, ele é gigantesco, né? Ele é uma coisa que não dá para você comparar. Fala um pouco mais, Marildo, desse anjo mãe. Fala mais um pouquinho, eu sei que você se emocionou, né? E a gente se emociona mesmo pela história, que nós estamos só começando, mas fala um pouco mais da sua mãe, desse anjo mãe. A minha mãe, como eu falei, é uma pessoa maravilhosa, muito sofrida, né? Minha mãe é uma pessoa muito sofrida, né? Do meu irmão já com deficiência na nascença, né? E meu pai também, né? Pessoas que sofreram muito, né? Para dar educação, né? E para levar a gente até onde nós chegamos até hoje, né? Sempre baseado na educação que eles nos deram. Marildo, saímos um pouco da sua mãe, né? O seu pai, cara, diz a história, né? Pelo que eu li, pelo que eu busquei, seu pai era um apaixonado por futebol. Conta um pouco pra gente essa paixão, esse amor pelo futebol que seu pai tinha. Conta pra gente aí. Meu pai? Meu pai era um fanático, né? O time dele era Amarildo Futebol Clube, né? Ele torcia muito por mim, né? Ele queria muito que eu fosse jogador de futebol. Ele me levava, né? Na época a gente tinha até um pouquinho de vergonha, né? Porque eram poucos pais que acompanhavam os filhos no futebol. Meu pai era um desses, né? Que nunca perdeu um jogo meu. Meu pai me acompanhava todos os jogos, incentivava, brigava, xingava. Era um torcedor fanático, né? Ele era Amarildo Futebol Clube, né? E dessa era que você jogava bola, enfim, da escola, esse tempo de juventude, né? Lembra um pouco dos amigos de infância? Se lembra? Conta pra gente. Sei que às vezes você não pode citar todos, mas tem alguns especiais que marcaram, ou algum ponto que marcou. Conta pra gente aí, Marildo. Lembro de todos os meus amigos de infância. Os meus amigos de infância, na verdade, eles estão até hoje ainda com nós, né? São todos eles o Betinho, o Orlando Júnior, Silmar, Sidmar, Serginho. Serginho eu tenho como irmão até hoje. Luizinho, meu primo, Bueiro, China, o Edson, o Paulo Martins, o Cupim, né, o Lincoln. Esse pessoal tudo formou formamos um laço muito forte de amizade, né? Que isso vem desde a nossa juventude. E na infância eu tenho meus amigos, meus primos, que nós morávamos um do lado do outro ali, né? O sítio fazia a divisa, né? Uma família nossa dos Galantes, eram todos no mesmo sítio ali, praticamente um do lado dos outros, convivemos com nossos primos a nossa infância praticamente toda, né? E tinha ali, né, o pessoal onde eu comecei a jogar futebol, no bairro Quilômetro 7, né? Onde tinha a família Dalaco ali, o Gildo Dalaco, que comandava nós lá para jogar futebol, levava nós para tudo quanto é lado para jogar futebol, o Gildo Dalaco. Agora fala um pouquinho para mim aqui dos irmãos Setão e Setinha. Conta para mim. Do Paulo, né? O Paulo Rogério, o Setão, cujo é irmão do Setinha, né? Tive muita amizade com o Setinha, um cara maravilhoso, gostava muito dele, um cara extrovertido. Nossa, eu tinha muita amizade com o Setinha, que no caso nos deixou muito cedo. A gente sentiu muito a perda dele. Olha, onde o Setinha estava tinha caso. Ele muito caso com o Setinha. Assim, agora falar que eu lembro de um caso específico não, mas onde estava o Setinha tinha confusão. Na verdade era essa. Ô Marildo, eu quero que você conta pra gente, os jovens não sabem disso, que hoje não existe mais isso, né? Mas antigamente existia muito. A turma do bico, na época de casamento, que o pessoal ia no casamento, tinha aquela turma que entrava de bico. Conta um pouco dessa história pra gente, que eu conheço a história, porque eu já vi muito disso.
Mas os jovens de hoje não sabem o que é isso. Conta um pouco pra gente como que funcionava na época. Meados dos anos 80, né? Nós tinha essas amizades da nossa juventude que eu acabei de citar, né? E ali onde eu Foto Bruna hoje tinha um elevado na calçada. A gente se reunia toda noite ali, sentava ali, não tinha internet, não tinha celular. E ali nós reunia nossa turma de amigos, ficava contando história até altas horas da madrugada ali. Aí nisso foi criando esse vínculo de amizade, né? Esse vínculo nosso de amizade naquela época. E a gente começou, como que aqui no interior não tinha muita coisa, não tinha muito entretenimento, né? A gente começou a frequentar festas sem ser convidado, tá? Então eu já trabalhava ali, eu trabalhava no escritório do Santo, né? Perto do cartório. E na sexta-feira eu já ia ver ali, né? Os casamentos que estavam pregados na parede, né? E já pedi até pro Clóvis ali, Clóvis, você sabe qual que vai ter festa aí e tal? Aí o Clóvis já dava umas dicas pra gente, né? De qual casamento que ia ter festa. E no sábado a gente já ficava na porta da igreja, tudo sentado ali no mural ali do salão paroquial, esperando o noivo e a noiva sair, né? Quando o noivo e a noiva saía, a carreata de carro para festa, nós tínhamos que ir atrás. Geralmente aquela época era muito do sítio, né? Não tinha um salão específico, era nos bairros, né? Então nós seguíamos a carreata de carro, chegava lá, entrava na festa, de boa, falava oi, tal, conversava com todo mundo. E isso já foi se tornando rotina para nós. Todos os sábados nós estávamos lá em frente à igreja esperando, né? Esperando a carreata dos casamentos sair pra gente ir participar da festa. Quantas festas nós não fomos sem ser convidado e chegamos até cortar a gravata do noivo, mas muita festa. E tem mais ainda, as notas que era graúda a gente pegava para nós. E as feras que integravam a turma do Bico? Você pode citar algum nome pra gente? Porque eu sei que são pessoas que hoje tomam uma outra dimensão, seria até exemplo, né? Para as pessoas saberem a diferença de uma coisa e da outra. Porque na época, querendo ou não querendo, o pessoal do Bico, entendo eu, que era uma brincadeira, era uma maneira de se divertir, né? Não havia maldade, no fim de tudo, não havia maldade. Você tem algum nome dessas pessoas que eram as feras do Bico de antigamente dos casamentos? Conta pra nós. Quem participava da turma do... Quem são a turma do Bico? É Orlando Júnior, filho do Dr. Orlando, Betinho, Luizinho Galante, Serginho, Setão, Bueiro, China, Silmar, Sidmar, Cupim, Paulo, Lalo, deixa eu ver se eu esqueci algum aqui, basicamente esses, o Bueiro também que eu falei, né? Esses pertenciam à turma do Bico, né? A turma do Bico também, ela teve uma época, né? Que ela foi, a gente criou essa turma do Bico, fazíamos camisetas dessa turma do Bico, né? Nós organizávamos festas aqui em Álvares Machado, porque nós não tínhamos dinheiro para viajar, né? Para começar, e a gente queria ir para a praia. Então o que foi a principal função do Bico? A turma do Bico começou a organizar festas aqui em Álvares Machado. Por exemplo, tinha o motocross lá no Dr. Paulo. Nós íamos lá vender cerveja, arrecadar dinheiro. Nós fizemos aqui em Álvares Machado um baile junto com o Banco do Brasil. Trouxemos o Conjunto Marajoara para cá, para arrecadar dinheiro, né? E esse dinheiro arrecadado, né, a gente foi para Ubatuba. Em Ubatuba a gente ficou 15 dias em Ubatuba, fomos para até o Rio de Janeiro, com todo esse dinheiro arrecadado, bancando mais ou menos umas 15 pessoas. Esse foi o principal, a principal coisa que o Turma do Bico fez, se reunir, arrecadar dinheiro para poder viajar. Marildo, como que a Turma do Bico era vista na época e qual era a idade deles mais ou menos nessa época? Para o pessoal entender mais ou menos, para a gente encerrar sobre a Turma do Bico. Conta pra gente aí. A Turma do Bico nós tínhamos aí entre 17, 18, 19 anos foi o auge da Turma do Bico. Nós tínhamos essa idade, né? Todo mais ou menos nessa faixa de idade, certo? Só que aqui em Álvares Machado, a Turma do Bico não era vista com bons olhos. Nós tínhamos uma fama,
uma fama muito ruim aqui, que nós éramos maconheiros, que nós mexíamos com droga, tudo que não prestava falava que é a turma do bico. Para vocês terem uma ideia, certo? Os diretores da escola, para chamar a atenção dos alunos, eles usavam, o que vocês vão querer na vida? Ser uma turma do bico? Certo? Porque nossa fama não era muito boa. Mas na verdade nós não mexíamos com droga, certo? Nós não fumávamos maconha, nem cigarro comum a turma do bico fuma. Até hoje, nenhum integrante do bico fuma cigarro. Nós só bebíamos. Sim, bebíamos. Como juventude normal, certo? Agora, hoje eles estão todos aí. Todo pai de família, todos empresários respeitados. Então, o que a turma do bico, a fama que a turma do bico tinha, não se concretizou. Porque hoje são todas pessoas responsáveis, com família, com filhos, tudo bem de vida, certo? Então, a turma do bico deu um exemplo de superação em se tratar desse assunto. Eu não vi, mas me contaram muito e me falaram muito. Que você jogava muita bola. Diz que você era um belo de um volante, habilidoso, né? Volante, na época sua, volante de jogar hoje, que hoje distribui bola e tal. E na época tinha muito campeonato rural, né? As pessoas iam assistir os jogos com o radinho ouvindo o jogo lá em São Paulo. Muito bacana. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi essa época. Aqui em Machado, na época aí dos anos 80, né? Meados de 80, o futebol aqui era muito forte. O Paulista Futebol Clube aqui era atração, certo? O Paulista Futebol Clube aqui, o campo do Paulista aqui, lotava de gente, torcedor. E nisso também se criou, na época, o MAC, né? Machado Atlético Clube. Mas era uma disputa política, a verdade era uma disputa política. De um lado, Paulista, MDB, do outro lado, criou-se o MAC PSD, certo? A turma do Biscola de um lado e a turma do Divaldir Boigues do outro lado. Do MAC formaram um time muito forte, trouxeram jogadores de fora, formaram um time para ser campeão mesmo, certo? Tanto é que quando teve o jogo Paulista e MAC aqui, a região nossa parou. A nossa região aqui parou. O campo não tinha lugar para ninguém mais entrar aqui no campo do Paulista quando teve o primeiro jogo de Paulista e MAC. Óbvio, né, que o Paulista perdeu, porque não tinha como a gente encarar o time do MAC, que eram profissionais que vinham de São Paulo para jogar aqui no interior. Foi montado um time para ser campeão. E realmente eles derrotaram o Paulista. Só que depois nesse vai e vem, o MAC contratou jogadores do Paulista. Contratou eu e o Betinho, que a gente foi para o MAC. E nisso virou... a gente não foi muito bem entendido, né, pelo outro lado que do Paulista, que nós era o símbolo do Paulista, né? Eu, o Betinho, era o símbolo do Paulista, mais ou menos assim. E a gente foi contratado pelo MAC. No caso que o pessoal aqui ficou um pouco chateado com a gente na época. Ô Marildo, falamos muito em futebol de campo, né? Mas disse que você jogava muito salão também, né? Antigamente você falava futebol de salão, hoje é futsal. Conta um pouco pra gente como que era. Eu joguei futebol de salão pelo Droga Massa, né? A farmácia do Zé Lídio, né? O Zé Lídio era um amante do esporte, né? Então ele formou a Droga Massa. Então os principais campeonatos eram em Prudente, né? Então nós íamos jogar em Prudente, o time aqui de Alves Machado, no qual tinha eu, Chiqueirinho, Germano, o Zola, né? Tinha um time super forte, no qual a gente foi vice-campeão na regional em Presidente Prudente. E tinha aqui em Alves Machado também os campeonatos de futsal aqui em Alves Machado, uns campeonatos muito bons, excelente. Tinha aqui Droga Massa, vinha time de Prudente disputar aqui. Na época não tinha essa internet, né, que tem hoje, e o futebol era o principal atrativo aqui em Alves Machado. Era muito forte aqui o futsal aqui em Alves Machado, principalmente através do Zé Lídio, né, da farmácia Droga Massa. Marildo, na época de jovens, onde era o ponto de encontro de vocês aqui na cidade? Conta pra gente, onde vocês se encontravam, ou jogar bola, ou ia pra uma festa? Qual que era o ponto de encontro aqui na cidade de Alves Machado?
Aqui não tinha aqui, nosso ponto de encontro aqui em Álvares Machado era o Bar do Chichiro, né? O Bar do Chichiro, quando acabava o futebol paulista, né? Que eu jogava no domingo à tarde, todo mundo ia para o Bar do Chichiro. O pessoal todo se reunia ali, e é onde que o pessoal, os donos dos times, né? Os diretores do time pagava cerveja, pagava lanche, pagava o sorvete, né? E nós ficávamos ali reunidos, nossa, muito tempo. E o Bar do Chichiro era outro ponto de encontro aqui em Álvares Machado. Né? Todo mundo passava pelo Bar do Chichiro. Não tinha muito local para ir aqui em Álvares Machado. Então o Bar do Chichiro era nosso ponto de encontro. Sempre foi ali. Queria que você falasse de uma pessoa específica agora. Acho que é muito teu amigo, jogou bola com você. É o Joaquim Alexandre, o Branco. Conta um pouco para nós do Joaquim Alexandre. O Joaquim Alexandre, o Branco. Joguei futebol com o Branco, né? Ele era do Paulista, o Branco. Um cara maravilhoso, o cara... Nossa, aquele lá defendia. Aquele defendia o Paulista Futebol Clube e os jogadores, cara. Ele brigava. Lembro um episódio que tinha um jogador do Mark chamado Baixinho. Ele provocou muito o Paulista, porque ganhou do Paulista. Aí o Branco falou que ia pegar ele um dia. Aí quando o time do MAC chegou para descer, o ônibus foi descer os jogadores para jogar com o Paulista, o Branco ficou do lado do ônibus, na hora que esse tal de Baixinho desceu, mas foi só uma pancada, só o cara caiu durinho no chão. O Branco ele defendia muito, o Branco ele defendia muito o Paulista e toda a turma daquela época. Um cara muito bom, um cara honesto, um cara que era bom de conviver com ele, cara. Agora vamos falar um pouco mais de festa, Marildo. Como que era o carnaval aqui em Álvares Machado? Como que era a festa de carnaval? Infelizmente, eu acho que essa festa de carnaval, você vai contar, eu acho que ela perdeu a dimensão, acho que ela perdeu o lugar. Conta um pouco para os jovens como que era a festas de carnavais aqui em Álvares Machado. Oxe, carnaval aqui em Machado, que delícia que era. Antigamente, né, nessa mesma época, né? Nessa mesma época, um pouco abaixo dos anos 80, o carnaval aqui era no Curubão, aqui em cima, aqui no clube, aqui de Álvares Machado. O carnaval aqui era uma maravilha, quem promovia esse carnaval era o Elmo Henrique. O carnaval aqui era para família, né? Era muito esperado o carnaval aqui em Álvares Machado, mas muito esperado mesmo. Eram 4 noites aqui lotada de gente aqui. E nossa turma, para diferenciar um pouquinho, né? Naquela época tomava todas, fazia aquela mistura de bebida chamada farmácia, né? Onde já chegava lá no salão, muito animado para a festa. E isso se dava em 4 dias. E tinha matinê ainda, que nós íamos na matinê ainda, para não perder. Era muito bom o carnaval aqui em Álvares Machado. Marildo, então passou essa época de festa, de bola, e o tempo foi passando, e aí você conheceu a sua esposa, e você se casou. Conta pra gente um pouco desse lado, quando você saiu e casou, como que foi sua vida? Conta pra gente. Então, Elcio, o tempo passou, né? Eu sofri um grave acidente, né? Que toda a cidade aqui sabe, em 84, né? Nisso eu tive que me deslocar até São Paulo, na ACD, onde eu fui internado para a reabilitação. Lá eu encontrei, talvez não, com certeza, a pessoa mais importante na minha vida, né? Olha como Deus coloca as coisas na vida da gente, né? Você teve, entre aspas, esse problema que você teve, aí Deus colocou você ir para São Paulo, para você conhecer uma fisioterapeuta que começou a tratar de você e ela acabou virando a sua esposa. Então, como é que Deus põe as coisas na vida da gente, né, Marildo? Que coisa extraordinária, que história fantástica, cara. É muito emotivo, a gente se sente muito sensibilizado. Então a gente vê que a prova de Deus é muito grande na vida da gente. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E uma história dessa que nem você está contando, um testemunho de vida desse que você está contando, é assim para a gente
para as pessoas pararem e refletir um pouquinho. Às vezes a gente reclama muito de muita coisa da vida da gente, então a gente dá uma refletida, que às vezes você está numa dificuldade muito grande, por pior que ela seja, mas lá na frente Deus vai te dar alguma coisa para te acalentar. E Ele te deu um acalento pelo resto da vida, que é essa guerreira que está ao seu lado. Coisa maravilhosa. É a pessoa mais importante da minha vida, né? Conheci na CD, onde a gente namorou por uns 9 anos, né? E ela largou tudo, né? E veio para cá, onde a gente casou, constituiu a família, né? Eu tenho 2 filhas maravilhosas, né? A Ana Carolina e Maria Isabela, que hoje são tudo para mim, né? São tudo para mim. Já estão com 18 anos de idade, cursando faculdade. Isso que é o importante pra gente. Eu constituí essa família linda que eu tenho hoje, que é muito importante para mim. Ô Marildo, a gente contou a história que você casou, né? A situação você já falou. Mas eu queria, você me perdoa, mas eu queria que você explicasse que tem muita gente de hoje não sabe o que aconteceu com você. Então eu queria tomar essa liberdade de perguntar para você, porque eu acho que pode servir como um exemplo, né, para as outras pessoas. Então, conta pra gente como que foi que aconteceu o seu acidente, por que veio acontecer isso e o que você tem a dizer sobre isso. Abra o seu coração, querido. Eu sofri um acidente em 1984, estava com 22 anos de idade e graças a Deus eu tive o respaldo da minha família, né? Porque a minha vida mudou drasticamente com esse acidente e eu tive o apoio, né, principalmente da minha mãe e das minhas 3 irmãs, né? A Shirley, a Sueli e a Zuleide, né? Que cuidaram de mim, cuidaram muito de mim. A Shirley, principalmente, que convivia comigo no dia a dia, né? Ela nunca me abandonou, nem minha mãe, nem minhas irmãs, ninguém da minha família me abandonou, né? Isso foi muito importante para que eu tivesse um período e buscasse uma reabilitação que na época eu achava praticamente impossível, né? Até eu ir para a ACD e buscar minha reabilitação por completo, né? Hoje, para mim, a cadeira de roda faz parte da minha rotina. É como se fosse colocar uma calça, uma camisa. Se tornou uma rotina a cadeira de roda, eu passar por uma cadeira de roda e ficar trabalhando praticamente o dia inteiro numa cadeira. Isso para mim hoje já não faz, não tem mais impacto algum na minha vida, né? Tanto é que eu, de tanto que foi completa a minha reabilitação, também graças falar hoje à ACD, aos médicos dedicados daquela instituição. Marildo, agora eu queria que você contasse para mim sobre a sua profissão, né? Pelo que eu vi, você trabalhou no escritório do seu Santinho, né? Mas enfim, eu queria que você contasse como que nasceu o escritório do Amarildo, o porquê que veio nascer, teve essa ideia, de quem veio essa ideia para você montar esse escritório. Conta pra gente. O escritório meu de contabilidade, ele nasceu em virtude, né, de eu ter trabalhado praticamente 9 anos no escritório de confiança com o Santo, né? O Santo foi meu professor, né? O Santo, naquela época, todo mundo queria se engajar dentro de um escritório de contabilidade, porque o emprego era pouco. E ali, se você entrasse no escritório de contabilidade na época, você já saía com alguma referência para entrar num banco, outro emprego ou algo assim. E quando eu estava no escritório trabalhando na contabilidade, eu também frequentei a escola técnica de Álvares Machado, a escola de contabilidade, super importante aqui em Álvares Machado na época, um curso técnico que nós tínhamos aqui, que formavam diversas categorias, que eu acho hiper importante um prefeito hoje que coordena essa cidade pensar seriamente em instalar uma escola técnica aqui em Álvares Machado. Tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando se formar em escola técnica, é curso rápido, que logo está no mercado de trabalho. E dentro disso, eu fui para São Paulo depois que eu sofri um acidente
voltei reabilitado e eu tinha que trabalhar. De onde veio a ideia? Até falar, um cara super importante para o meu escritório de contabilidade, um rapaz chamado Duda Ederle, irmão do meu cunhado. Ele chegou na minha casa um certo dia: Amarildo, quer abrir um escritório de contabilidade de sociedade comigo? Eu falei, quero. E foi aí que a gente começou o escritório de contabilidade. Nessa época eu não tinha cadeira motorizada, eu necessitava, né, de pessoas para me ajudar a locomover. Nessa teve o Tuca, não sei se vocês lembram do Tuca, um rapazinho que me acompanhou muito cedo. Ele, o Manuel, meu sobrinho. O Manuel ele tinha 9, 10 anos e empurrava a minha cadeira. Mal conseguia empurrar a cadeira, ele já vinha me pegar em casa, levava para o escritório. São pessoas muito importantes que lá atrás que construiu hoje que eu tenho, que é o escritório Amarildo. Amarildo, voltando então pro acidente, que nem você mencionou de novo, como que a cidade agiu quando você sofreu o acidente? Porque a cidade era bem menor do que era hoje, praticamente todo mundo conhecia todo mundo, e assim, muitos criticam, muitos falam, aquele não sei o que, papapá. Eu queria saber como que a sociedade de Álvares Machado, o povo machadense, tratou você quando aconteceu o acidente. Você foi para o hospital, como que a sociedade, ela abraçou você ou ela afastou você? Conta um pouco pra gente. A sociedade machadense me acolheu com o maior carinho possível. É até difícil de falar, porque do hospital era tanta gente querendo ir me visitar que os médicos tiveram que cortar as visitas. Tantas visitas que eu recebia durante o dia, tanto carinho que o povo aqui de Álvares Machado me deu. Na minha casa, por exemplo, de todo quanto é tipo de religião, iam orar por mim, né? Uma vez foi feita uma missa em casa, aquela rua da minha casa ficou repleta de gente. Então a sociedade machadense nunca me abandonou, sempre me acolheu, sempre me deu carinho, sempre. Amarildo, eu vou mexer numa ferida, porque as coisas mudou muito, né? De 20 anos pra cá, né? Eu tenho uma pergunta que está me impertinando aqui, eu vou perguntar para você. Se você quiser responder, você responde. Se você não quiser, você não responde, não tem problema algum. Como que foi os primeiros socorros com você? Porque hoje os jovens vê ambulância chegando, o pessoal pegando já os bombeiros, já fazendo aquele trabalho diferente, não é verdade? E na época eu sei que as coisas não eram bem assim, eram muito diferentes, porque não tinha, era totalmente diferente, era um mundo diferente. Então eu gostaria que você contasse para nós como que foi os seus primeiros socorros. Eu fui socorrido. Quem estava me acompanhando naquele dia era o Celso Bueiro, né? Popular Bueiro, que de Álvares Machado. Nós íamos tomar um suco ali no sucão. Eu fui pela porta do céu ali, eu capotei o carro, tinha muita areia na estrada e eu caí dentro de um buraco. Né? Aí o Celso, né, o que estava comigo, veio correndo aqui para Álvares Machado buscar socorro. E eu consegui desvencilhar assim dos vidros quebrados e consegui sair do carro. Chegando lá, o desespero do Celso e dos que estavam junto comigo eram tão grande que me pegaram, né, e me colocaram no banco traseiro de um Passat, onde me levaram até a Santa Casa de Álvares Machado. Chegando aqui, fui socorrido por um médico chamado, lembro até hoje, Dr. Roberto, só que não tinha ambulância para me levar para Presidente Prudente, que foi chamado o Vanderlei, o turco. Eu tinha uma caminhonete na época e me colocaram na carroceria da caminhonete, onde eu fui transportado para a Santa Casa de Presidente Prudente. Então, no desespero de socorrer, eu acho que isso agravou muito a minha lesão, né? Que hoje isso acho que não pode acontecer, no caso de um acidente igual ao meu. Ô Amarildo, para a gente encerrar sobre o acidente, você falou muito sobre isso, big de um testemunho.
eu queria que você desse eu queria que você falasse para os jovens de hoje, para todo mundo em geral, sobre volante e álcool. Se combinam? Ô Elcio, vamos voltar lá em 1984. Eu estava numa festa, fiquei praticamente o dia inteiro na festa do motorista, ali no salão paroquial, bebendo todas, certo? Tava bêbado já, muito alcoolizado, fui para casa, tomei um banho. Minha irmã chegou a esconder a chave do veículo do meu pai, né? Ela sabia já que eu tinha bebido. Assim mesmo eu achei a chave, saí naquela situação que eu estava, passando pela rua, ainda chamei um amigo para me acompanhar, né? Tal irresponsabilidade que a bebida causa numa pessoa. Eu sou aqui hoje, eu sou a prova viva que volante e bebida não se mistura. A pessoa tem que ter responsabilidade. Os jovens de hoje têm que olhar, pode olhar para mim como exemplo, né? Que bebida e volante não se mistura. Se você vai numa festa hoje, você jovem, que eu estava no auge dos meus 22 anos, se você jovem hoje vai numa festa, quer beber, tudo bem, que beba, sim, mas não pegue o volante. Leve uma pessoa que seja responsável, que não está bebendo, para que dirija para você não sofrer as consequências, que não são poucas que eu passei. Agora, o seu pai, é verdade? Seu pai era Amarildo Futebol Clube? Qual era o sonho do seu pai na época? Conta pra gente. A reação do meu pai perante o acidente foi trágica, né? Imagina, vendo eu jogar futebol todos os domingos e de repente ver o filho do dia para noite parar numa cadeira de roda por causa da minha responsabilidade de beber e pegar volante, né? Isso afetou toda a minha vida, todos os meus sonhos que eu tinha, toda a minha família. Era um sofrimento só, foi um sofrimento. É até difícil falar qual foi o sofrimento, o que a gente passou, o que eu passei nesses anos todos perante a minha reabilitação. Não é fácil você mudar a sua vida drasticamente. Você está no auge dos seus 22 anos, certo? E de repente você se vê numa cadeira de roda totalmente limitado. É uma coisa que só quem passa vai saber como que é difícil a reabilitação de um deficiente físico. Por isso que eu sempre falo, muita responsabilidade, vocês que é jovem. Nunca, se você colocar um copo de álcool na boca, não pegue volante. Seja responsável, porque você não só afeta você afeta toda a sua família. Marildo, para nós encerrarmos, eu gostaria que nesse momento, como toda final de entrevista que a gente faz, gostaria que você mandasse um recado para sua família, seus filhos, seus irmãos, enfim, seus amigos, para quem você quiser, para sua família em geral. Você vai estar agora de frente para sua família, tudo que você tem no seu coração, tudo que você pensa da sua família, dou a palavra para você. Fala para eles, fala com eles agora. Eu quero deixar um recado aqui de carinho, né, para todos os meus amigos, desde a nossa juventude até hoje nós estamos juntos. Deixar um recado para minha família, para minhas irmãs, para minha mãe, para minhas sobrinhas, para meus sobrinhos, e principalmente para minha esposa e para minhas duas filhas, né, que elas são tudo, né, tudo para mim. O que eu vivo hoje é em função delas, né? E deixar um recado para todo mundo que o que importa é a amizade que a gente sente um pelo outro, o amor, o respeito, que dessa vida é a única coisa que nós vamos levar e deixar de herança para os nossos entes queridos. Beleza?
É isso daí, Marildo Padovan, Marildinho, muito obrigado, cara. Muito obrigado por você ter participado conosco. É uma grande honra, uma grande alegria em você estar aqui conosco, contando essa história maravilhosa. Eu tenho certeza que as pessoas ficaram muito felizes em saber da sua luta. E olha, parabenizar a comunidade de Álvares Machado, porque tudo que acontece em Álvares Machado, gente, quando acontece, o pessoal abraça, o pessoal é acolhedor, né? Então, pessoas que a gente já entrevistou, que já foram entrevistadas pelo saudoso João Paulo, pelo Luiz, né? Pelo seu saudoso Alcídio Gaban, pessoas que já entrevistaram, que já foram entrevistadas por eles, disseram, muitos disseram, não foi nenhum nem dois, o seu Ângelo mesmo disse na última entrevista, né? Seu Ângelo Facchini, saudoso, né? Que Deus o conforte, a família dele. O seu Ângelo disse numa entrevista ao João Paulo que a pessoa só dá valor na cidade de Álvares Machado quando ela sai daqui. Porque esse povo é muito acolhedor, esse povo abraça mesmo, ajuda, né, direciona você. Então, esse é o projeto Cidade Viva. Esse projeto Cidade Viva, gente, é isso. Não é somente resgatar as pessoas, sim, mas resgatar a cidade, levar o nome da cidade e mostrar para o mundo quem é Álvares Machado, quem são as pessoas que moram aqui, a diferença que é morar aqui nessa cidade, esse pessoal acolhedor maravilhoso que é a cidade de Álvares Machado. Então o projeto Cidade Viva é isso. E no próximo domingo estaremos aqui com mais uma entrevista. Queria agradecer a vocês que ligam para mim, ligam para o Gilmar, indicando pessoas para entrevistas. Muito, muito obrigado. Temos muitas entrevistas para fazer e o mais importante, que as pessoas confiam demais no nosso trabalho. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande, tá? Então eu queria agradecer a todos que quando a gente liga, olha, a gente quer fazer uma entrevista, a pessoa na hora já aceita e isso mostra a credibilidade que nós temos. Isso para nós é importantíssimo. Lembrando, Projeto Cidade Viva, TV Foto Bruna, todos os domingos, 10 horas da manhã, aqui na TV Foto Bruna. E mais um detalhe para encerrar, gente. Se você quiser assistir alguma entrevista, entra lá no Facebook da TV Foto Bruna. Vai abrir um link, entrevista, tem todas as entrevistas, tá bom, gente? Você assiste a entrevista que você quiser, tá bom? Até o próximo domingo, muito, muito obrigado pela audiência. Aguardamos, contamos, esperamos você.